Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Andresa. E eu sou a Catarina. A gente é do primeiro ano do Colégio Praça 15 e a gente está aqui no Pod Praça para falar sobre a luta greco-romana. Logo depois a gente vai ter um convidado especial. Eu vou começar com a origem histórica da luta greco-romana. Basicamente, a luta surgiu de algumas evolução de algumas práticas de lutas na Grécia e na Roma antiga, e era chamada antigamente na Grécia de pali. Mas foi depois de muitos anos na França, por um francês que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que ela foi alterada e modificada para eles poderem usar. Ele era um soldado da tropa do Hitler, e essa luta foi alterada para poder ser usada em combate durante os ataques dessa tropa. Treinamento militar, né? Exatamente. E aí ela foi aperfeiçoada para isso, e logo após acabou se popularizando e se tornando um esporte, como é hoje. Tá. Eu vou falar algumas curiosidades. Por exemplo, antigamente, lá na época da Grécia Antiga, era considerado como uma luta livre, não era como é hoje em dia. As regras mudaram um pouco. Por exemplo, antes tu poderia, como diz o nome, né, luta livre, tu poderia usar todo o teu corpo, se defender e atacar com as pernas. Hoje em dia, a luta greco-romana, ela é da cintura para cima, né? Só pode utilizar o braço e o tronco. É pra atacar e defender, né? E era utilizado como treinamento militar mesmo, como ela já tinha falado. O objetivo é imobilizar e derrubar o adversário, e geralmente é pressionando o ombro e tentando virar. É uma coisa muito com agarre, eles têm muito dos agarres, não é muito tapa nem soco. Agarres e arremessos. E colocar a parte, eles fazem essa luta num círculo assim, que se eu não me engano tem uns 9 metros de diâmetro, assim, e o objetivo é meio que derrubar as costas do oponente no chão e fazer tem uma contagem de segundos também. Tem uma contagem. E que se eles não fizerem não é nocaute que chama, mas esse ataque. Esse ataque aí, os árbitros eles podem conceder os pontos por arremessos bem-sucedidos ou quedas controladas, e a exposição de costas, que é a parte de deixar cair. Então, uma curiosidade é que antigamente, na época da Grécia Antiga, eles não tinham trajes, né, naquela época, próprios para isso. Então, eles praticavam a luta. Hoje em dia é num círculo, como ela disse, num círculo de 9 metros de diâmetro, né? Mas na época era um ginásio grande, assim. Não é ginásio muito bem o nome, mas era um lugar grande e redondo mesmo. Sim. E era feito para entretenimento, né? A luta na época. E eles praticavam completamente sem roupa, nus. E eles passavam óleo no corpo e uma fina camada de areia para se proteger do frio. E hoje em dia, né, a luta olímpica ela tem duas modalidades, que é a luta greco-romana e a luta livre. E ambas são competições internacionais e nos Jogos Olímpicos. Bom, vou falar agora um pouquinho dos países dominantes. A gente tem como país dominante a Rússia, a Geórgia e a Bulgária. E a Turquia. Eles têm um sistema de treinamento bem robusto, assim, como é para a competição olímpica. É bem pesado, assim, o treino. E acho que é isso, né? E a luta greco-romana tem mais uma coisinha, que ela só foi incluída como uma das modalidades nos primeiros Jogos Olímpicos em 1896. Então, desde então, em Atenas isso, e desde então ela vem se tornando um esporte regular nos Jogos Olímpicos e vem se tornando mais popular. E a luta greco-romana se originou da Grécia Antiga, mas tem o romana porque logo após foi popularizado um bom tempo depois, na verdade. Eu acho. Popularizado na Roma, né? E por isso que hoje em dia tem esse nome.
Se vocês olharem mesmo, meninas, por exemplo, assim, o Brasil, quando a gente fala de esportes, que não tem já essa característica de o incentivo ao esporte dentro de diversas modalidades, a gente vai falar dentro da escola de futebol, vôlei, basquete, que são os mais tradicionais. Algumas escolas optam pela prática do atletismo, por exemplo, mas a luta greco-romana, assim como outros esportes assim de contato individual, eles não são tão valorizados, também não são tão ofertados dentro das escolas. Diferentemente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que já tem dentro da sua ideia esportiva sempre buscar algo relacionado aos esportes, principalmente olímpico. Então, bolsas de universidades, incentivos financeiros, geralmente vêm e são oferecidos para aqueles atletas que se destacam em algum esporte. Então, isso tem bastante. O Eu Brasil, tenho uma observação aqui que eu pesquisei e realmente é uma luta, um esporte que ele não é tão valorizado e não é tão conhecido quanto as outras lutas, né? Por exemplo, o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi pela Catarina, né? Que me apresentou e aí eu fui pesquisar isso, o que é. Geralmente é um esporte que não é tão conhecido assim. E eu, eu também acho que eu só descobri isso quando eu tinha uns 10 anos de idade. E por causa da influência desse meu amigo, né? E aí eu fiquei encantada pelo esporte, e fui conhecendo através também dele outros esportes também, porque ele treina MMA também. E aí me encantei por essa luta, muito legal. É isso, tchau, muito obrigado por assistir. Então agora a gente está aqui com o nosso convidado, que é ex-BBB, participou do BBB 4, do No Limite 21, foi 13 vezes campeão nacional aqui, o querido Marcelo Zulu, estou aqui com a minha amiga Andresa também. E antes da gente começar as perguntas, eu queria te pedir para que tu te apresente, fale tua idade, teu nome aí para nós. Oi, Carla, oi, Andresa, tudo bem? Como você já me apresentou, eu sou Marcelo Zulu, tenho 43 anos. Eu participei do Big Brother Brasil 4 e da versão do No Limite em 2021. Eu fui atleta da seleção brasileira de luta greco-romana, no esporte olímpico, que eu representei o Brasil de 2000 a 2014. E já que o nosso papo é sobre a Olimpíada, eu acho que vai dar um papo interessante aí. A gente vai ter o que conversar bem. Então tá. Te perguntar, o teu nicho sempre foi o esporte ou antes do esporte tu tinha alguma coisa, tu começou a fazer em outra área, assim, algo do tipo? Olha, meu nicho, eu comecei no esporte aos 15 anos sem a pretensão de seguir carreira, né? Mas acabou que foi virando assim a atividade principal. O que acontece? Eu até cursei a universidade, eu fazia engenharia de telecomunicações na Federal Fluminense e abandonei devido ao esporte. Então cheguei a cursar ali alguns anos. Quando fui o Big Brother na volta, cheguei a cursar 6 meses, mas eu vi que não iria, só iria me atrapalhar assim na minha carreira de atleta. Então o esporte chegou sem pretensão nenhuma e acabou que me dominou. Tu pode nos dizer como que tu se interessou pela luta greco-romana, como que tu descobriu esse interesse? Eu fazia luta livre esportiva antes. Luta livre esportiva, explicando rápido, seria jiu-jitsu sem kimono. Então eu praticava isso e daí dentro da academia, um dos meus companheiros de treino descobriu essa tal de greco-romana. Ele melhorou o desempenho dele durante os treinos. Então a parte de queda e tal, ele estava assim, se destacando. Então ficou todo mundo ali da academia curioso, querendo saber que tal de greco-romana é essa e tal. Sim. E ele apresentou pra gente. Então fomos até lá, o Canto do Rio, que era o local onde ele treinava, lá com o mestre de Oliveira. E acabou que cheguei lá
com o intuito de melhorar o meu rendimento em competições de luta livre esportiva, mas acabou que o número de competições, a organização do evento, a questão de você representar o país, acabou que isso aí me deixou apaixonado aos poucos, em pouco tempo, a greco-romana virou meu esporte número 1 e a luta livre esportiva eu fazia assim por hobby, eu quase não fazia. Aí em 2000, eu comecei em 96, início de 96, em 2000 eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro e entrei para a seleção brasileira, que eu fiquei de 2000 até 2014. Sim, e vou te perguntar, tu teve alguma influência para começar no esporte ou sempre foi algo teu, assim? Alguém te influenciou a isso? Influência dos amigos. Dois vizinhos meus praticavam luta livre esportiva e ficaram me enchendo o saco. Vamos, achei legal, fui lá, gostei muito. E na época tava no auge ali de você alugar fita cassete, eu acho que vocês não sabem nem o que é isso, quando era alugar fita cassete para poder assistir as primeiras edições do UFC. Ah, que então ali massa! tinha o brasileiro, o Ice Grace e tal, e daí já viu, né? Tava aquela moda na época e eu tinha muita vontade de fazer luta. O jiu-jitsu tava muito na moda também, então eu queria fazer parte da modinha. Então quando apareceu a luta livre esportiva, eu falei, cara, perfeito. Que é tipo, o jiu-jitsu antes sem kimono, eu posso falar que não é jiu-jitsu. Então é isso. Então, o reality show não tem muito a ver com esporte, né? A gente queria saber o que te levou a querer participar dos 2 realities que tu participou. Então, no Big Brother em 2004, eu participei do processo seletivo. É uma pergunta que todo mundo me faz, como que é o processo seletivo e tal. O processo seletivo é muito sério, não tem essa aqui, sou amigo do fulano, tal. O que acontece? Você pode participar do processo seletivo, como um olheiro também pode te indicar, mas em ambos os casos você vai passar por uma peneira. Então, eu mandei um vídeo dizendo que era pentacampeão brasileiro de luta greco-romana, que eu gostaria de usar a fama adquirida no programa para poder facilitar a minha carreira de atleta. Então, meu intuito era conseguir fama, repercussão suficiente para pegar os patrocínios, ter mais entradas em muita coisa e tal, que eu acredito que isso me ajudaria na minha carreira. E posso falar que deu certo. Então, a fama me ajudou bastante assim, na minha carreira de atleta. E depois disso, eu nunca mais tive vontade de participar de reality show. Nunca tive vontade nenhuma. É uma experiência única. Mas em 2020, eu acho que foi 2021 mesmo, que eles anunciaram que ia ter o programa No Limite. Esse eu fiquei enlouquecido, falei, não, esse eu quero participar. Se eu imaginei primeiro, velho, aposentar, esse talvez fosse meu último desafio, grande desafio físico que eu tivesse na vida. E o No Limite foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros reality show do Brasil. A audiência foi lá em cima, então foi algo assim que marcou muita gente da minha geração. Então, No Limite é algo muito bem visto, bem positivo. E todo mundo tem aquela vontade assim, de se superar, de estar ali para ver como é que é ser tão bravo assim mesmo. Então, esse realmente tinha muita vontade de participar. Mas o processo seletivo, a gente não tinha controle nenhum, porque o Boninho soltou nas redes sociais dele que o No Limite seria composto de ex-BBBs. E depois disso, mais nada. E eu fiquei tenso, eu falei, meu Deus, eu quero isso, mas não tem processo seletivo, não tem nada. Quando, de repente, fizeram contato comigo, perguntando se eu teria interesse, eu falei, claro! E daí eu participei de um processo seletivo também, junto com vários outros ex-BBBs, e acabou que aceitaram meu perfil e fiz aquela participação lá. Cheguei na final, cara, pra mim eu estou completamente satisfeito com a minha performance lá dentro. Eu vi, foi muito massa. Perdi a voz gritando, torcendo por ti. Eu vi o de 2021 também, eu lembro de ti. E vou te perguntar, o que tu achou que o esporte foi o mesmo depois do reality? A fama do esporte aumentou?
Ou as pessoas ficaram mais conscientizadas sobre o esporte ou não? Sim, a greco-romana, o wrestling aqui no Brasil ainda não é um esporte super popular na minha época, menos ainda. Então, quando eu participei do Big Brother e divulguei, teve assim um levante na imagem do esporte muito grande. Então uma galera começou a associar, olha, a greco-romana, o esporte que o Zulu treina e blá blá blá. Então o programa, além de ter me dado visibilidade, ele ajudou sim a impulsionar o esporte. Então naquele momento lá teve uma boa visibilidade, um bom reconhecimento assim, do público. E porque o pessoal sabe, o que é greco-romana? A greco-romana é aquela luta das Olimpíadas, mas não tinha uma noção ainda de como é a dinâmica do esporte, etc. E com a participação do Big Brother, tanto eu quanto o esporte teve assim um boom assim, na imagem. Sim, é uma luta bem bacana. O que tu acha sobre as pessoas associarem a luta, não só a greco-romana, mas várias lutas, à violência? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, porque é o seguinte, quando você briga na rua, você está fazendo o quê? Ou você é um leigo, ou você tem algum conhecimento técnico de briga que você adquire com as artes marciais. Sim. Então, para você associar a briga de rua a artes marciais, é um fio muito tênue ali. Então, o que acontece? Mais atletas profissionais, dificilmente você vai ver envolvido em qualquer tipo de tumulto. Primeiro, que não dá tempo. E segundo, que a rotina saudável impede a gente fazer muita coisa e ainda a gente fica cansado o dia todo. E para uma briga. Mas a mídia, para conseguir maior apelo, você vai ver que todo mundo, um tempo atrás, talvez na época que vocês nem eram nascidos, era a época dos pit boys. Não, era engraçado porque todo mundo era lutador de jiu-jitsu. Eu nunca vi. Era tipo o cara faixa branca, o cara que tinha matrícula em alguma academia, alguém que nunca competiu nem nada, e o pessoal falava, lutador de jiu-jitsu arruma briga, os pit boys e blá blá blá. Isso não faz sentido. Não é porque o cara está matriculado numa academia, ou até pratique, que ele vai ser um lutador, né? Isso aí é a mesma coisa. Eu posso fechar o olho aqui e falar que todo mundo envolvido no Brasil é relacionado com um jogador de futebol, se usar esse mesmo parâmetro. Porque todo mundo joga futebol aqui no Brasil. Ou jogou no colégio, ou bate aquela bolinha de vez em quando com os amigos, etc. Aí eu vou falar, jogador de futebol já arruma briga? Não faz sentido isso, né? É a mesma coisa quando fala lutador tal, arruma briga. Aí você vai ver o histórico da pessoa. Não é nada. O cara realmente treina, etc. Mas que é algo comum. Artes marciais no Brasil é muito comum. Muita gente pratica. Mas você vai ver que grande parte das brigas não tem envolvimento nenhum com artistas marciais, ou praticantes e tal. Só sendo que quando tem a oportunidade de associar o nome a alguma arte marcial, a matéria vende mais, chama mais atenção, etc. Então, com certeza, vocês vão lembrar mais dos casos que envolveram lutadores ou pseudo-lutadores do que casos de leigos normais na rua brigando aí por cerveja ou qualquer outra coisa. É verdade. Então, e ainda tem alguns estudos assim que mostram que as pessoas que depois que lutam ou praticam alguma arte desse tipo se tornam mais calmas, assim, têm mais paciência, porque acabam descontando meio que toda aquela raiva que tinham no esporte. Qualquer tipo de esporte, até a musculação, te ajuda em ansiedade ou algum problema psicológico, até problema de raiva. Sim. Com certeza. Dentro da academia é um ambiente de paz, você está ali para descontrair e descarregar os seus problemas, né? Então, qual o número de praticantes que realmente viram profissionais? São pouquíssimos praticantes. Então, sei lá, cada 100 praticantes, um vira lutador profissional. Isso estou chutando assim, mas com certeza bem mais. Então, aí você vai ver lá
o intuito realmente de uma academia? É o bem-estar social. Então, geralmente, as academias vão oferecer o quê? Um bem-estar. Você não vai para uma academia de jiu-jitsu querendo ser a lutadora, a campeã mundial. Geralmente, você vai lá pelo ambiente para poder descontrair, buscando uma qualidade de vida. Então, quando você vê lá uma academia de alto rendimento ou turmas de alto rendimento, é completamente diferente. Sim. É completamente diferente. O desgaste, tudo, o tipo de treino é completamente diferente. Então, aqui em Balneário Camboriú tem uma equipe de MMA que é só para atletas profissionais. Então, é completamente diferente. Mas, geralmente, quando você acha na academia de jiu-jitsu e tal, o foco deles é o bem-estar, o esporte participativo. Então, você vai para lá realmente para isso, para poder relaxar, para poder desestressar e ter um dia a dia mais calmo, né? Então, essa aí é o paradoxo do esporte. Enquanto a galera associa o esporte, as artes marciais à violência, a arte marcial faz completamente o contrário. Ela realmente acalma as pessoas e dá um maior autocontrole. Com certeza. E te perguntar, tu tem algum projeto para levar esse esporte para escolas ou instituições, assim? Eu já tive alguns projetos sociais, trabalhei com bastante projeto social a vida toda, mas por acaso, ontem eu estava em uma chamada também com o presidente da Confederação Brasileira de Wrestling e nós estávamos conversando sobre um possível projeto aqui para 2025 nas escolas públicas. Então, eu tenho uma boa entrada aqui na prefeitura e tal. Então, a gente vai conversar para ver se é viável a gente implementar esse projeto aqui. Então, tá andando. Tomara, é sempre essa, porque um projeto social tem que ser feito com paciência e pensando a longo prazo. Sim. Então, a maioria dos projetos que vocês veem aí, às vezes eles são mal estruturados e funcionam a curto prazo e acaba se encerrando precocemente, porque não tem uma estrutura, não tem financiamento, etc. Então, quando você pensa em projeto social, não é simplesmente chegar ali e sair dando aula. É algo um pouco mais complexo. Então, nós estamos alinhando isso tudo ali e com certeza vai dar certo. Pode me dizer o que tu acha sobre a questão dessa luta, né, greco-romana, não ser tão reconhecida e tão valorizada quanto as outras lutas, e o que tu acha que a gente poderia fazer para mudar assim? Olha, o esporte em si já está ali no imaginário popular, porque o pessoal sempre fala greco-romano e tal, mas a galera não conhece direito o esporte. Isso aí você vai ver o número de participantes aqui no Brasil é muito grande, mas não se compara realmente a outras artes marciais como jiu-jitsu, muay thai. Mas o nosso crescimento, o crescimento do wrestling, wrestling e greco-romana é a mesma coisa. Wrestling, a greco-romana, que existem 3 tipos de wrestling. Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling e Female Wrestling. Greco-Romana é cintura para cima, é o que eu praticava, né? Cintura para cima, você não pode usar a perna nem para atacar, nem para defender. O Freestyle, o estilo livre, como o próprio nome diz, é livre para você atacar o corpo todo. E a luta feminina é a versão do estilo livre para meninas. Então, a greco-romana é exclusiva masculina. Aí aqui no Brasil, o nome do esporte antes era luta olímpica, mas agora a confederação adotou o nome wrestling. Então aqui no Brasil também o nome do esporte é wrestling. Quem pratica a greco-romana em si, geralmente fala direto a greco-romana. Quem pratica o estilo livre geralmente fala wrestling sem identificar qual que ele faz, porque já está subentendido. Então você vai ver uma galera falar, treino wrestling, provavelmente treino estilo livre. A galera que faz a greco-romana fala greco-romana direto, entendeu? Então o wrestling em geral, ele é muito requisitado assim, por causa do MMA, outros esportes querendo melhorar a sua base de quedas, né, para competição e tal. Mas
realmente, como você falou, para o público em si, a gente pode considerar ele um esporte pequeno. Como que isso pode ser melhorado? É um trabalho a longo prazo. Então, a confederação tem que fazer polos de treinamento, divulgação, etc. E assim a gente vai deixando mais pessoas em contato com o esporte e a chance daí surgir um super atleta é maior. Então, o caminho sempre é longo. Geralmente atalho tem um mau caminho, tem alguma coisa errada. Mas o caminho a ser seguido é esse. Promoção das competições, polos de treinamento, isso tudo a confederação vem fazendo. A confederação nova, ela foi fundada em torno de 2000. Eu fui até o primeiro campeão brasileiro dessa nova federação. Então, se você for pegar o tempo de 2000 até 2024, o rendimento do esporte nacional, do wrestling nacional, está excelente. Temos atletas olímpicos, temos medalhistas mundiais, campeões pan-americanos. Se você pegar outro esporte na mesma etapa que a gente está vivendo, provavelmente a gente vai estar numa situação melhor, porque o nosso rendimento está muito bom. Mas é aquilo, né? Não é porque está bom que não pode melhorar. Então a confederação está fazendo ações inovadoras e tal, para tentar divulgar mais o esporte. E vamos ver, né? Talvez esse projeto social meu seja uma dessas ações da confederação aí do esporte crescer mais um pouquinho. Com certeza. E por fim, eu vou te perguntar, o que o esporte significa para ti? Olha, eu acho que significa tudo. Então, minha vida foi baseada no esporte, todas as decisões importantes de vida que eu fiz foram baseadas no esporte. Se eu não fosse atleta, se eu seguisse minha carreira na engenharia, sei lá, para qualquer outro caminho que eu pudesse escolher sem o esporte, cara, eu poderia estar feliz também. Poderia ter dado algum erro, mas eu poderia estar feliz também. Mas a situação que eu estou vivendo hoje, cara, eu estou feliz pra caramba, a experiência de vida que eu tenho, a quantidade de amigos que eu fiz, o número de viagens, eu conheço quase 40 países por causa do esporte, rodei o Brasil todo, a bagagem que isso me trouxe, com certeza eu não encontraria mais em lugar nenhum. Então eu falo, o esporte foi responsável por tudo que me guiou até hoje. Então, falar do esporte para mim é simplesmente falar da minha vida. Então tá, te agradecer a tua presença, muito obrigada por nos ajudar. A gente gostou muito da tua entrevista. Um beijo bem grande para ti. Bem? Galera, muito obrigado pelo convite. Andresa, Cá, valeu mesmo. Sempre que precisar, estou às ordens. Tá bem. Qualquer coisa é só me gritar aí, que eu já sabe como me encontrar. Tá bem. Muito obrigada, viu? Um beijo aí pra Ju e pro Spot também. Tá aqui, ó. O Spot tá ali atrás, ali, me observando. Vamos ver se aparece. Spot, seu safado. Tá dormindo. Lindo. Bicho não levanta pra nada, essa praga. Valeu, galera. Valeu, tchau. muito obrigada. Então vamos agradecer por terem assistido. Esse foi mais um podcast do Pod Praça. Se inscreva no canal, deixa o like. Obrigada por assistir. Obrigada, tchau.